São 7h40, de volta com o Acontece Regional. Vamos falar sobre o tempo nesta quarta-feira em Campinas. Temos imagens aqui da cidade, captadas pela nossa câmera instalada na torre de transmissão. Durante esta madrugada, Campinas registrou 13 graus. Agora a temperatura está na casa dos 16 e a máxima chega aos 26 graus. Você vê, portanto, aí o céu firme. Vamos ter sol com algumas nuvens ao longo do período, mas segundo a meteorologia não deve chover nas próximas horas. E agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações do jornal Metro Campinas de hoje. Bom dia, Idaiana Rosa. Oi, Sena. Bom dia para você que está em casa acompanhando o Acontece Regional. Bom, gente, hoje o Metro vai falar sobre a economia de Campinas. Nós vamos mostrar que a Copa do Mundo ajudou a injetar 220 milhões de reais no comércio. Apesar dessa movimentação financeira, o movimento ficou abaixo do esperado pelos lojistas. Eles estimavam aí que a Copa rendesse 300 milhões, mas isso não aconteceu. Além disso, vamos falar de cultura, notícias do futebol de Campinas e muito mais. Até a próxima, Sena. Obrigado, Idaiana. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje a gente já começa o dia falando sobre a reforma do Teatro do Centro de Convivência que já está começando. E hoje também, no quadro Papo de Mãe, vamos receber algumas mães aqui neste estúdio para falar sobre as brincadeiras que foram sucesso nos anos 80 e que podem ser retomadas como uma maneira de tirar as crianças da frente do computador e do tablet nesse período de férias. Claro que nós esperamos você aqui em AM 1170. Sena. Ok, Gustavo, agora bom humor aqui e reverência ao pessoal da Hora do Leite que está no ar nesse instante. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, Sena. Hoje, na Hora do Leite, teremos aqui o nosso contato com o Celton Mello, passando dicas de filmes. Então, para você que está em dúvida aí, que é sugestão de cinema, o Celton Mello vai conversar com a gente, tá? E além de conversar com o Celton Mello, aqui no plantão da Hora do Leite, você vai ficar sabendo o seguinte. Vai ficar sabendo sobre o Daniel Alves, que além de tomar aquele 7 da Alemanha, perdeu a namorada. Olha que beleza. Chega de falar, pé na bunda. Chega de falar de Copa, de Alemanha, de Argentina. Vamos falar de coisa legal. Vamos falar de Guarani e Ponte Preta. Tudo isso no programa que está recheado. Hoje tem R$800 aqui na Mamata. Então você participa do programa, participa aqui da Mamata e no final do programa a gente pode sortear R$800 para você, tá bom? Tudo isso aqui na Hora do Leite, na Educadora nos 917. É com você, Sena. Ok, obrigado, Fabinho. Olha, a Copa do Mundo não alavancou as vendas no comércio de Campinas como era esperado. De acordo com o balanço da Associação Comercial da cidade, os lojistas deixaram de movimentar cerca de 80 milhões de reais. E a previsão para o segundo semestre não é otimista. As vendas no comércio no mês de junho deste ano ficaram 2,6% acima do registrado no mês de maio. Mas mesmo com esse crescimento, ficou bem abaixo das expectativas da Associação Comercial e Industrial de Campinas. A ASIC esperava que as vendas movimentassem cerca de 300 milhões de reais no período, principalmente por causa da Copa do Mundo. Mas o volume ficou em 220 milhões. A notícia boa para os consumidores é que o material que ficou em estoque deve ser colocado em liquidação nos próximos dias. Ainda assim, não deve ser suficiente para salvar o ano no comércio da cidade. Se for mantida essa mesma tendência aqui, com os segmentos que estão sendo avaliados, inflação subindo, né? Você tem a dívida pública está alta, o que faz você prever que não será um ano positivo, não. E a Prefeitura de Campinas lançou nesta terça-feira o projeto de reestruturação do Centro de Convivência Cultural. O prédio, que está fechado por problemas estruturais desde 2012, vai receber investimento de R$570 mil na primeira fase. A cerimônia que marcou o início do projeto de reestruturação do Centro de Convivência contou com performances artísticas. O grupo Balé e Companhia, que se apresentava no dia em que o teatro foi interditado, esteve presente. Além deles, um coral de crianças também se apresentou. A música cantada pelas crianças refletiu a situação atual do Centro de Convivência, cenário que promete ser mudado a partir de hoje.
O projeto de reestruturação vai funcionar em 2 etapas. A primeira, que deve durar 120 dias, compreende a avaliação estrutural. Por meio de uma parceria com uma empresa privada, vão ser realizados trabalhos de impermeabilização, drenagem e soldagem. A segunda etapa deve ser iniciada no ano que vem. O prazo para essa primeira etapa é de 120 dias para que tenha a conclusão dos projetos, para que depois possa abrir aí o processo de licitação para o início das obras. Em seus mais de 40 anos de existência, o Centro de Convivência Cultural passou por inúmeros processos de abre e fecha. Em 2012, no entanto, a situação se agravou. Os problemas estruturais, como fiações expostas e infiltrações, obrigaram o fechamento do local indefinidamente. Além de ser um espaço de lazer, o local se tornou também um símbolo da cultura da cidade. Na semana do aniversário de Campinas, o início da revitalização é uma esperança para que o teatro reviva seus tempos de glória. Agora vamos falar de futebol. A Ponte Preta não saiu do zero na primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Adriana Almeida. Não foi o recomeço de Série B que o torcedor pontepretano esperava. A Macaca ficou num empate sem gols com a Portuguesa no Majestoso. No primeiro tempo, os 2 times fizeram um jogo morno com poucas emoções. Na etapa final, a Ponte melhorou, mas esbarrou nas boas atuações do goleiro Rafael Santos. Com o resultado, a Macaca soma 17 pontos. Este foi o 5º empate pontepretano em 11 jogos pela Série B. A Ponte volta a campo na próxima sexta-feira contra o Avaí, em Florianópolis. De Campinas, Adriana Almeida para o Acontece Regional. E você vai ver daqui a pouco a coluna de tecnologia e a transformação da estação ferroviária de Campinas em espaço de cultura e lazer. Não saia daí, a gente volta já.